Olá pessoal, tudo bem? Então cá estava eu, né, lavando louça. Aí eu pensei, caramba, eu nunca fiz um vídeo sobre a matrícula nas disciplinas da USP, né? Pelo menos eu acho que eu nunca fiz. E como tá chegando esse período, né? Se eu não estiver enganado, é mais ou menos na metade de julho. Então eu acho interessante a gente falar um pouco, né, sobre esse assunto aqui hoje. Esse vídeo vai ficar longo, já tenho certeza disso. Eu vou tentar falar bem devagar, bem pausadamente, né, para vocês entenderem. É muita informação. Eu não sou um expert em matrículas da USP. Inclusive, eu me formei sem entender vários conceitos que eles usam, né? Mas vamos tentar aqui esclarecer algumas coisas para vocês e eventualmente alguns colegas nossos podem ajudar também compartilhando informações ou vivências, tá bom? Então vamos começar pelo ponto mais óbvio. O sistema vai cair. Se preparem que o sistema vai cair. Então assim, eu sei que alguns de vocês estão muito ansiosos do tipo, nossa Felipe, eu vou ficar acordado até depois da meia-noite, para quando der meia-noite e um, eu atualizar o sistema e poder fazer a minha matrícula. Nossa, eu tô tão animado, né, ou animado, enfim. Assim como você está pensando isso, muitos outros pensam isso, e aí o sistema cai. O primeiro dia de matrícula, né? A matrícula ela fica aberta alguns dias, eu não lembro se são 5, 7 dias, enfim, varia um pouco, né? O primeiro dia sempre é um horror, é o dia que o sistema fica totalmente travado. Alguns conseguem fazer as matrículas, outros não. Por quê? Porque todo mundo quer fazer a matrícula no primeiro dia. Aí vocês me perguntam, Felipe, tem diferença entre eu fazer matrícula no primeiro dia e eu fazer, por exemplo, no último? Não, não tem diferença. Antigamente, no começo da minha graduação, houveram uns casos um tanto quanto estranhos, onde uma pessoa que fazia no começo ganhava a vaga em relação a uma matéria optativa, em relação a uma outra pessoa que fez no final. Mas assim, isso daí hoje em dia não acontece mais. Eu vou entrar em detalhes daqui a pouco, né? Então assim, tem diferença? Não, não tem diferença. Então assim, eu sei que vocês estão muito animados, nossa, eu quero muito fazer matrícula, tá? Mas já se preparem que no primeiro dia o sistema vai cair, assim, vai travar mesmo. Vocês acabam aprendendo na prática, né, o que é um ataque de DDoS, né, um ataque de negação de serviço. Por quê? Porque vocês vão clicar no sistema, aí não vai funcionar. Aí vocês vão atualizar a página, aí não vai funcionar. Aí vocês vão ficar clicando infinitamente no sistema. E cada vez que vocês clicam, né, vocês mandam uma carga lá para o servidor do sistema Jupyter, né? Então vocês acabam aprendendo na prática, inclusive contribuindo para um ataque de negação de serviço nesse momento de matrícula, tá? Então assim, já preparando vocês para o que vai acontecer com certeza, porque todo período de matrícula, na primeira interação de matrícula, isso acontece, tá? Então já se preparem para isso. Dito isso, quando a gente fala em matrículas, eu diria que tem dois grandes blocos, dois grandes caminhos, não sei, enfim, estou me enrolando aqui, né? Nós temos as matérias obrigatórias e nós temos as matérias optativas. E aí, optativas pode ser optativas eletivas ou optativas livres. Eu já fiz acho que uns 2 vídeos falando sobre isso, a diferença entre a optativa eletiva e a optativa livre, né? E aí vocês vão ter que fazer, né, a matrícula nessas disciplinas. Claro, as disciplinas obrigatórias, o sistema meio que empurra para você. Ele fala assim, bora fazer, tá na hora de você fazer essas aqui, tá? Já as matérias optativas, sejam elas eletivas ou livres, vocês podem fazer quando vocês quiserem. Em que sentido? O sistema nunca vai obrigar vocês a falar assim, você tem que fazer agora, nesse semestre. Não existe essa obrigação. A única exceção que eu consigo pensar aqui é no caso o 5º ano da Poli, que é o módulo vermelho, que são matérias optativas eletivas. Mas tirando isso, no contexto da USP como um todo, né, eu não consigo imaginar nenhuma outra situação onde o sistema lhe obrigue, né, obrigar ele nunca vai te obrigar, porque não tem como, mas assim, lhe empurre, né, para fazer matérias optativas, sejam elas eletivas, sejam elas livres. Então, como é que vai funcionar isso, né? A USP, ela trabalha com uma série de
conceitos, terminologias que eu acho que mais atrapalham do que ajudam, né? Mas isso é uma opinião minha. Então, assim, existe a primeira interação de matrícula, aí tem a primeira consolidação, ou consolidação da primeira interação, aí tem a segunda interação de matrícula, aí tem a consolidação da segunda interação, aí tem o período de requerimentos, né? Aí, às vezes, eles aparecem com o termo de consolidação de requerimentos, né? O que quer dizer isso, né? O que são esses termos, né? O que acontece é o seguinte, você tem, digamos assim, 3 chances de conseguir a sua matrícula. E eu sei que eu falando isso, vocês já vão se assustar, do tipo, peraí, Felipe, quer dizer que tem chance de eu não conseguir matrícula numa disciplina obrigatória? Não, isso nunca vai acontecer. Se você tem que fazer uma disciplina obrigatória e você está no seu semestre ideal, você com 100% de certeza vai conseguir aquela disciplina. Aí vocês vão falar assim, tá, o que é semestre ideal? Semestre ideal é quando o curso prevê que você faça aquela disciplina. Vamos pegar um exemplo que eu sempre gosto de usar, cálculo. Então, segundo semestre, alguns de vocês terão a disciplina de cálculo 2. Então, a disciplina de cálculo 2, idealmente, o semestre ideal dela é o segundo semestre. Só que pode ter aí algumas situações onde a pessoa não vai fazer no segundo semestre. Ela vai fazer, por exemplo, no quarto semestre, caso ela tenha pego uma DP de cálculo 1 e tenha travado em cálculo 2. Bem, essa pessoa que vai fazer no quarto semestre, ela não está no semestre ideal dela. Então, assim, existe uma chance bem pequena, não é para assustar vocês, de que essas pessoas, né, não consigam necessariamente a matrícula nas disciplinas obrigatórias. Mas assim, gente, isso é muito raro. Por quê? Porque disciplinas teóricas sempre dá para enfiar mais um. Então, assim, tem 60 vagas? Cabe 61, 62, 63, né? Para pegar essas pessoas nesses casos que não estão no semestre ideal. Já disciplinas práticas, né, disciplinas de laboratório, não dá para fazer isso. Por quê? Porque o laboratório ele tem uma limitação física de espaço, de bancadas. Mas é justamente por isso, e eu já fiz vídeo sobre isso, que as disciplinas de laboratório em geral não reprovam quase ninguém. Tá? Então, novamente, podem ficar tranquilos quanto a isso, né, de matrícula em disciplinas obrigatórias. Vocês vão conseguir sim nessa vaga. E ainda digo mais, vocês vão lá entrar, né, no sistema Júpiter, lá na seção de fazer a matrícula, e quando vocês clicarem lá, o sistema ele vai meio que empurrar para vocês já as disciplinas obrigatórias. Como assim? Ele vai te jogar um bando de disciplinas e vai falar assim, se matricula nessas disciplinas aí, viu? Ele já dá inclusive as turmas, os horários e por aí vai, tá? Em cursos onde você só tem uma turma por disciplina, isso é muito intuitivo. Agora, uma dúvida que sempre surge. Felipe, eu sei que cálculo, por exemplo, na Poli, né, matéria do biênio, tem, sei lá, 10 turmas diferentes. Eu posso escolher qual turma de cálculo eu vou fazer? A resposta é não, com um pouquinho de talvez, mas vamos focar no não. Por que eu digo isso? Porque o sistema, em geral, ele vai lhe empurrar uma turma específica de cálculo que a seção de graduação da Poli já alocou para você. Aí você vai falar assim, nossa, Felipe, eu sou muito importante, né? Quer dizer que eles alocaram uma turma para mim? Só para mim? Não, não é para você, é para o seu curso. Então, em geral, as turmas das disciplinas do biênio, a seção de graduação da Poli tenta alocar com base no curso, né? Claro, às vezes o curso ele é muito pequeno, ele não vai ocupar uma turma inteira. Então ele vai compartilhar uma turma com outros cursos e por aí vai. Mas a ideia é essa, você tem lá, por exemplo, uma turma de cálculo já alocada para você. E aí uma coisa que o pessoal gosta de fazer e que eu não recomendo, mas vai de cada um legal, tem uma turma lá já alocada para mim, eu vou excluir essa turma e tentar pegar uma outra turma. Por quê? Porque eu não gostei desse meu horário. E eu não recomendo isso. Porque sempre existe a possibilidade de você excluir essa turma sua que já era garantida
você tentar pegar uma outra turma. Aí quando você pega essa outra turma, você na verdade você não consegue pegar ela, você não consegue essa sua vaga. Então você perdeu a vaga que você já tinha garantida. Você não consegue vaga numa turma, porque você não tinha essa garantia nessa outra turma. E no final das contas você fica sem cálculo 2. Viu aí? Então assim, eu não recomendo que vocês excluam turmas de disciplinas obrigatórias. Mas vai do gosto de cada um, do critério de cada um, né? Então, sobre as disciplinas obrigatórias é isso. Não tem muito o que falar porque é muito simples, é muito fácil de entender, é garantido e por aí vai. E aí nós vamos entrar nas disciplinas optativas eletivas e optativas livres, tá? Como é que funciona isso? Primeira pergunta. Felipe, existe um máximo de disciplinas optativas eletivas? Nossa, tô coçando hoje. E disciplinas optativas eletivas e livres que eu preciso fazer? A resposta é não, não existe máximo. O curso vai lhe obrigar a fazer um certo número de créditos para você se formar. Por exemplo, sei lá, 10, 20, vamos lá, 20 créditos em disciplinas optativas livres. Você pode fazer 40? Pode fazer 40. Não existe nenhuma obrigação que impeça disso. Então, assim, você pode fazer quantas disciplinas optativas livres você quiser. Eletivas já não é necessariamente assim, mas livres, lembrando, optativas livres, vocês podem fazer na USP inteira, vocês podem fazer quantas vocês quiserem. Só que as disciplinas optativas, ao contrário das obrigatórias, não necessariamente você vai conseguir aquela vaga. Então, pode ser que você se matricule e que a sua matrícula ela seja apagada. Por quê? Porque a matéria que você colocou, por exemplo, ela tinha, sei lá, 10 vagas, tivemos aí 50 inscrições, logo 40 pessoas não terão a sua matrícula naquela disciplina especificamente efetuada. Isso acontece, principalmente quando a disciplina é ou muito fácil, e aí o pessoal quer os créditos quase de graças, ou então muito interessante, e a concorrência sobe, né, quando é muito interessante. Então isso acontece. E aí, um recurso que o sistema tem que eu acho muito legal é o seguinte: quando vocês vão fazer matrícula em disciplinas optativas, eles deixam você colocar lá quantas disciplinas você realmente quer que a sua matrícula seja efetivada. Como assim? Você quer fazer naquele semestre 2 matérias só. 2 para mim tá bom. Só que não tem como você garantir que você vai conseguir aquelas 2. Então você pode, por exemplo, selecionar 5 matérias e falar para o sistema: olha, eu selecionei 5, mas eu só quero 2. Então, se você conseguiu 2, as outras 3, a sua matrícula é automaticamente descartada, porque você já conseguiu 2, que é o que você queria. E aí entra a ordem de prioridade. Então você colocou 5, você vai falar assim: ó, a que eu mais quero é essa, segundo lugar é essa, terceiro lugar é essa, quarto, quinto lugar. E aí eles vão alocando essas matérias para você por ordem de prioridade. Eu acho isso um recurso muito interessante do sistema e que funciona. E aí vocês vão perguntar: tá, Felipe, como é que funciona esse famoso ranqueamento, né? Como é que eles selecionam as pessoas que vão conseguir aquela vaga? É uma equação que considera 2 fatores. Primeiro fator, a sua média nas disciplinas. E segundo fator, o quão próximo você está de acabar o curso. Por que isso? Porque, em geral, as pessoas que estão mais próximas de acabar o curso, elas precisam de créditos de optativa, ou eletiva ou livre. Então, eles têm, mais prioridade nessa questão. Quer dizer, então, que aluno do primeiro ano não consegue matrícula em disciplina optativa? Não. Depende muito da disciplina, depende muito do caso, tá? Então eu não quero aqui desanimar ninguém que já está com ideia de fazer disciplina optativa logo no segundo semestre, tá bom? Dito isso, aí que vem a questão: o que é essa primeira iteração, segunda iteração, requerimento e por aí vai? Primeira iteração, primeira vez que você vai lá mexer na matrícula. Feito isso, tem a primeira consolidação. A primeira consolidação ela vai falar se você está no bom caminho para conseguir aquelas matérias. Como assim bom caminho, Felipe? Bom caminho é um termo que eu estou inventando aqui agora, porque infelizmente é muito confuso isso, mas é o seguinte: existem 3 estados que a sua matrícula pode estar em cada disciplina. O primeiro estado é inscrito.
inscrito é: eu, Felipe, quero fazer aquela disciplina. É garantido que eu vou conseguir? Não, mas eu quero fazer. O segundo estado é pendente. O pendente é: olha, parece que você vai conseguir, hein, Felipe, mas sei lá. Vai que acontece alguma coisa e você perde, mas parece que você vai conseguir. Isso que é o pendente. E o matriculado é: parabéns, você conseguiu. Eu nunca entendi essa questão do pendente. Nunca conseguiram me explicar bem essa questão do pendente. Mas, se alguém conseguir me explicar nos comentários, por favor, mande aí qual que é o motivo, qual que é a lógica desse pendente. Eu fiz aqui uma brincadeira com vocês, mas é isso que eu sempre senti, né, ao longo das minhas matrículas nas matérias da USP. Tá? Então, nós temos aí esses 3 estados. Às vezes, tivemos lá a primeira interação, primeira consolidação, você colocou lá 5 matérias, você quis 2 e infelizmente você não conseguiu nenhuma das 5. Bem, dá para você tentar pegar matérias novas, né? Então você, nessa sua segunda interação, você pode tentar se matricular, né, em outras disciplinas, já que aquelas você já perdeu, né? Você pode tentar outras disciplinas optativas, eletivas ou optativas livres. As obrigatórias você já conseguiu. As obrigatórias você vai conseguir sempre, né? Se você estiver no seu período ideal, você sempre consegue. Então, essa segunda interação, né, seria mais pela questão das disciplinas optativas, eletivas e livres. E aí, vamos para o terceiro momento, que é o requerimento. O requerimento é como se fosse o golpe de misericórdia. O requerimento, ele é uma carta, um pedido que você faz a equipe daquela disciplina do tipo: por favor, me aceitem, eu quero muito essa matéria, né? Então, enquanto tanto a primeira interação de matrícula e a segunda interação de matrícula é tudo pelo sistema, o requerimento é como se fosse uma carta que você pede para um professor de alguma matéria para ele te matricular, né, naquela disciplina. Essa que é a ideia do requerimento. E aí esse requerimento, às vezes, ele vai direto para o professor. E aí o professor, ele tem o poder de autorizar ou não aquele pedido, ou então às vezes ela vai parar na COC, né, na comissão, na coordenação de curso daquele departamento que cuida daquela matéria. Enfim, em ambos os casos, né, eles têm o poder de autorizar esse pedido, mesmo que esse pedido extrapole o número de vagas. Então, você olhou lá: poxa, eu queria tanto essa matéria aqui, ela tem 12 vagas, nós temos 12 matriculados. Será que eu consigo pedir? Bem, é meio complicado, mas você pode tentar, né? Tentar não custa. Em geral, o pessoal usa mais o requerimento em questão de disciplinas obrigatórias, quando está fora do período ideal, né? Ou então, quando acontece o chamado conflito de horário. O que é o conflito de horário? Aqui vai uma novidade para vocês. Vocês vão descobrir que vocês podem fazer 2 matérias que ocorram exatamente no mesmo horário. É possível isso? A USP prevê isso. É uma previsão meio fajuta. Por quê? Porque a USP prevê, mas ela fala assim: questão de frequência é você com seu professor. Bem, se você tem 2 matérias exatamente no mesmo horário, não existe mágica aí. Alguma delas você reprova por frequência, mas no fundo você conversa com o professor aceita e por aí vai, né? Então assim, por isso que eu falo que é uma previsão meio fajuta, mas é uma previsão que existe. A USP, né, ela prevê esse mecanismo de conflito de horário que é utilizado principalmente nos casos onde a pessoa tem um monte de DP e ela precisa cumprir aquelas DPs com as disciplinas do seu semestre, do seu período ideal, né? E aí faz com que esses horários conflitam, né? E você consegue entrar com um pedido. Esse pedido ele tem que ser feito para a coordenação do curso, um pedido de autorização de conflito de horário, né? Mas isso é uma coisa que vocês não precisam se preocupar por agora. Pelo menos eu espero que não, né? Mas assim, só para vocês saberem que a USP prevê, né, essa questão de conflito de horário, né, de você ter disciplinas que conflitam, que elas são oferecidas no mesmo horário na sua grade. O vídeo está com quase 20 minutos, eu vou parar por aqui, mas é claro, dá para falar muita coisa sobre matrícula. Eventualmente, se vocês tiverem alguma dúvida ou então alguma informação para contribuir, por favor, coloquem nos comentários, né? E a gente vai conversando para que vocês estejam bem tranquilos e seguros
para essa primeira matrícula que alguns de vocês vão fazer e outros já estão mais calejados, né? Vai ser apenas mais uma matrícula, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o nosso próximo vídeo.